Fala pessoal, eu sou André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como trabalhar com o Report Viewer no ASP.NET MVC. Então, eu tenho aqui já um projeto criado para a gente não perder tempo aqui no vídeo, né? Em que eu criei primeiramente um dataset. Você poderia trabalhar também com classes de dados, não necessariamente você precisa de um dataset, mas eu criei um dataset para facilitar as coisas aqui. Dataset tipado com duas tabelinhas aqui. Uma tabela chamada pessoa, uma tabela chamada endereço. Essa não é a melhor modelagem do mundo, é só para a gente fazer um exemplo de relatório aqui no MVC. Não vai ficar julgando aqui a minha estrutura de dados aqui, é só para fazer o exemplo. Tabela pessoa, tabela endereço, e eu tenho aqui no code behind um método que vai retornar um dataset relatório, né, com algumas pessoas e alguns endereços. Aí eu tenho um relatório aqui, o report pessoa, que é simplesmente uma lista de pessoas, né, uma lista daquela tabela pessoas, e eu tenho um outro relatório aqui, que é um relatório idêntico, só que aqui no detalhe eu tenho um subreport chamado report pessoa detalhe, que lista os endereços daquela pessoa. Então, um relatório que lista as pessoas e outro relatório que lista as pessoas com os endereços delas como subrelatório. Legal. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar a referência a uma biblioteca através do NuGet, porque o que acontece? Se você trabalha com o Report Viewer no WebForms, você já sabe que a única forma de utilizar ele é com o WebForm. Então, a alternativa aqui no MVC seria criar um WebForm e fazer tudo da maneira WebForm de fazer, mas isso não é o ideal, já que a gente está num projeto MVC, o ideal é a gente seguir a estrutura dele, né? Com o nosso controller, com a nossa view, com nossas lógicas separadas, né? No controller e na view. Por isso que tem essa biblioteca que foi desenvolvida, ela é chamada Report Viewer for MVC, que se a gente procurar aqui no NuGet, a gente vai achar aqui, ó, Report Viewer for MVC. A gente vai instalar, ok, aceito, e está instalado. O que essa biblioteca traz? Ela traz aqui então, ó, Report Viewer for MVC, ela faz algumas alterações automáticas no webconfig, ela cria um webform aqui que a gente vai utilizar por trás dos panos, porque como eu já mencionei, só dá para utilizar o Report Viewer com webforms por trás. E ela adiciona também aqui uma referência a Microsoft Report Viewer.webforms. Só que em alguns casos a gente tem um problema com referência do Report Viewer, que fica faltando o Report Viewer Common e algumas outras DLLs do Report Viewer. Então a gente vai fazer aqui também, para evitar problemas, a gente vai procurar aqui, ó, Microsoft Report Viewer Webforms. E vai instalar aqui, que é esse daqui? Ele vai trazer mais algumas DLLs extras do Report Viewer, para a gente ter o pacote completo aqui no nosso projeto. Ok? Ele adicionou aqui, ó, Report Viewer Common, Report Viewer Processing Object Model. Muito bem, então aqui agora a gente já tem as nossas referências, primeiramente acertadas. Vamos então prosseguir aqui. Como a gente está num projeto MVC, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso controller. Então, botão direito, Add Controller, um controller do MVC vazio. Vamos adicionar aqui, vamos dar o nome de relatório pessoa. Muito bem, temos aqui o nosso controller vazio. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui na parte do controller, a gente vai criar o nosso controller do Report Viewer, vai setar o relatório, vai alimentar ele com o nosso dataset e vai na ViewBag retornar esse controle para a nossa view. E aí lá na nossa view a gente vai pegar esse controle e vai exibir ele onde a gente quiser. Como é que a gente vai fazer isso aqui então? Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma instância do nosso dataset, né? Que está lá em models.dataset relatório. Vou chamar aquele método obter exemplo que vai retornar um dataset de exemplo para a gente, já preenchido com algumas pessoas e endereços. Legal, tem aqui a minha fonte de dados. Agora eu vou criar o meu controle do Report Viewer. var viewer igual a new Microsoft Reporting Webforms .report viewer. O que eu tenho que setar nesse viewer? Primeira coisa que eu tenho que falar é que o processing mode dele é local. A gente está trabalhando aqui nesse exemplo com um relatório local. Quais são as diferenças aqui? A outra opção é remoto.
Um relatório remoto seria um relatório vindo do Reporting Services, que não é o nosso caso aqui. A gente vai trabalhar com o arquivo RDLC. Configurado isso, agora a gente vai setar o nosso local report.report path. Qual que é o caminho do relatório? Então a gente tem uma pasta aqui ó, chamada reports, com os 3 relatórios dentro, né? Como é que a gente mapeia isso aqui no nosso MVC? A gente vai pegar o request.mapPath, request.applicationPath e vamos concatenar com o nosso caminho onde está o relatório, que é reports barra invertida report pessoa.rdlc, ponto e vírgula. E aqui a gente precisa de um arroba porque a gente tem uma barra invertida ali no meio. Ok. Próximo passo, setar aqui a fonte de dados do nosso relatório. Data source add new. E aqui a gente tem que dar o nome que está configurado o nosso dataset no relatório. Vou abrir aqui para a gente ver. View report data. Tá aqui, ó, dataset relatório. Então esse é o nome que eu tenho que passar aqui no primeiro parâmetro. Dataset relatório. Prestar atenção aqui porque maiúsculo e minúsculo também conta como diferença. Então tem que estar exatamente como está escrito no relatório. E o que a gente vai passar aqui? A nossa data table de pessoas, que está lá no nosso dataset.pessoa. Que a gente tem que fazer aqui um cast para system.data.datatable. Perfeito. Aqui então estou com o meu report viewer criado aqui no meu controller. Eu vou retornar ele para a nossa view de que forma? viewbag.report viewer, eu poderia dar o nome que eu quisesse aqui, desde que eu utilize esse nome também lá na minha view. Então eu vou criar aqui o report viewer igual a viewer. Então eu estou passando para a nossa view o report viewer que eu acabei de criar aqui no meu controller. Legal. Agora que a gente já tem o nosso controller, então a gente vai criar a nossa view. Add view, que view index, né? Que é o que a gente tem ali o método do nosso controller. Aqui na nossa view a gente tem que incluir um using report viewer for MVC, ponto e vírgula. Com isso, com esse using, eu tenho acesso agora a alguns outros métodos extras aqui no meu HTML. Por exemplo, report viewer. E aqui eu vou passar simplesmente a instância do report viewer que eu quero exibir nesse lugar aqui do meu HTML. Que é o quê? O meu viewbag.reportViewer. E eu tenho que fazer um cast aqui para Microsoft.reporting.webforms.reportViewer. Legal? Fiz aqui o cast e pronto. Vamos ver o que acontece se a gente executar aqui esse projeto. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Vamos ver se eu estou certo aqui. Nosso site subindo aqui. Nosso site MVC já está aqui encaminhando para a nossa view. Nosso relatório, será que ele vai ser carregado? Vamos ver. E deu erro. Qual o erro aqui que ele está dando? Que ele não pode carregar o assembly SQL Server Types. Essa é uma dependência do Report Viewer que não está adicionada no nosso projeto. A gente tem que adicionar. Vou fechar aqui então. Vou dar um stop. Vou vir de novo aqui no NuGet. E vou procurar por Microsoft.sqlserver.types. E a gente vai ter aqui da própria Microsoft essa opção aqui de adicionar. E a gente tem que escolher a versão correta. Aqui no nosso caso, ele falou que é a versão 11.00. Que é a versão que é necessária para essa edição do Report Viewer que a gente está utilizando aqui, que é a 11. Adicionou a referência, vou voltar na nossa view aqui e dar um start de novo. Aí a nossa página sendo carregada, aqui a nossa view. Será que ele vai trazer o relatório agora? Eu acho que vai. Vamos ver só. Está lá o nosso relatório sendo carregado e está aqui. As 3 pessoas que a gente tem no nosso dataset. Perfeito. Um probleminha aqui que vocês podem reparar é o seguinte. O nosso view está com tamanho fixo, né? Que é o tamanho default dele aqui. Só que o controle do Report Viewer Web Forms, ele tem uma propriedade que a gente pode configurar que chama Size to Report Content. Se a gente setar como True, ele vai se dimensionar automaticamente para o tamanho do relatório. Além disso, a gente pode setar o Width, que é, né, o comprimento e a largura, Width e Height, a altura e o comprimento, para Unit Percentage 100.
para ele ocupar todo o espaço possível que ele tiver disponível para ele. A gente vai fazer isso tanto para o comprimento como para a altura. E com isso, se a gente rodar de novo, vamos ver como é que fica o resultado do nosso controle agora, depois de setar essas propriedades. E agora sim, ó, o nosso controle redimensionado para o tamanho do relatório automaticamente. Isso, se o relatório fosse maior, é óbvio que ele ocuparia um espaço maior aqui na nossa página. Legal, muito bem, vimos esse exemplo, esse relatório super simples. Agora a gente vai ver um outro exemplo do outro relatório, que tem um sub-report. Eu vou utilizar aqui o mesmo controller para a gente não perder tempo, ao invés de ter que criar outro. Eu vou só mudar aqui o caminho do relatório. Ó. De report pessoa, a gente vai mudar para report pessoa mestre. E vamos executar para ver o que vai acontecer aqui. Vejam aqui, ó, que o relatório mestre ele foi carregado, né? Aqui estão as pessoas, ó, as 3 pessoas, só que o subrelatório não foi carregado. Por quê? Porque está faltando os dados do subrelatório. Quem trabalha com Report Viewer sabe que para a gente configurar os dados do subrelatório, a gente tem que tratar um evento. Então a gente teria que aqui no nosso controller, teoricamente, fazer o seguinte: subreport, local report, subreport processing. Esse evento é o evento que a gente tem que utilizar para passar os dados aqui do relatório. Então, add data source, add new data source. Eu precisaria aqui ter o dataset disponível, então eu vou mudar ele aqui de nível local para um nível aqui a nível do controller. Então, models, dataset relatório ds igual ao obter exemplo. E aqui a gente vai passar qual que é o nome do dataset no nosso relatório de detalhe. Dataset relatório detalhe. Então é isso que a gente tem que passar aqui no primeiro parâmetro. Dataset relatório detalhe. E a tabela que ele espera é a tabela de endereço, não a tabela de pessoas. Que a gente também tem que converter para data table. Legal. Vou executar aqui novamente e vamos ver se vai funcionar. Teoricamente deveria funcionar. Se a gente fizer isso no WebForms, vai funcionar sem problema nenhum. Mas será que vai funcionar no MVC? Vamos ver. E olha lá, a gente tem o mesmo erro. É como se o evento não tivesse sido disparado. Será que ele foi disparado? Vamos colocar aqui, ó, no nosso controller um breakpoint aqui. Na linha em que o dataset do subrelatório é setado, e vamos dar um refresh na nossa página para ver se o breakpoint está sendo atingido ou não. Vejam só, nosso relatório foi recarregado e o breakpoint não foi atingido. Por quê? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Tem um bug nessa biblioteca, que eu vou visitar aqui o site dela, é Report Viewer for MVC. Se a gente procurar aqui em Issues por Sub-Report Processing, tem até uma issue aqui, mas o mais legal é o seguinte: eu verifiquei o código da biblioteca e encontrei o lugar onde a gente poderia alterar para fazer essa correção. Aí eu corrigi, inclusive publiquei no meu GitHub. Se vocês forem github.com/AndreAlvesLima, no repositório aqui, Report Viewer for MVC, vocês já veem aqui o commit do que eu corrigi aqui para fazer essa biblioteca funcionar com o subrelatório. E eu tenho uma versão já compilada aqui no meu desktop, que depois eu vou disponibilizar para vocês. E eu vou copiar aqui no meu projeto, na pasta Packages, Report Viewer for MVC, lib, aqui, vou colar aqui. O certo é, claro, a gente baixar realmente do NuGet a versão correta dessa biblioteca, mas eu ainda não coloquei, eu ainda preciso de um tempo para colocar essa biblioteca lá no NuGet. Quando estiver pronto eu aviso aqui vocês também, na descrição do vídeo. Mas enquanto isso, o jeito é copiar e colar aqui, também na pasta bin. E agora, se a gente... Vou fechar aqui o nosso site e vou executar novamente. Vou parar aqui e vou executar novamente a nossa view. Vamos ver agora a versão correta da biblioteca em que o evento é disparado. Vamos ver se o breakpoint vai ser atingido ali onde a gente colocou. Olha lá, antes do relatório ser carregado, o evento vai ser disparado. A gente vai apertar F5 aqui, são 3 vezes porque são 3 linhas. E ali, vamos ver. Pessoas com as suas ruas, o subrelatório aqui carregado corretamente. Então, vocês vão poder baixar essa versão correta aí dessa biblioteca para vocês substituírem no projeto de vocês, se vocês tiverem a necessidade de trabalhar com subrelatório. Se não,
podem utilizar a versão original da biblioteca mesmo. E fiquem atentos lá no meu GitHub para ver a evolução dessa biblioteca, que eu pretendo dar manutenção nela, porque ela está um pouco parada, a versão original dela. Não fui eu que criei essa biblioteca, eu apenas baixei o código e corrigi essa parte do subrelatório. Bom, então, com esse vídeo vocês aprenderam a utilizar o Report Viewer no ASP.NET MVC. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, isso ajuda muito para que o conhecimento seja divulgado aí, e eu fico muito agradecido. Se inscreve também na minha newsletter, lá no meu site, em www.andrealveslima.com.br. Dessa forma você vai poder baixar esse projeto aqui, esse exemplo completo, já pronto, funcionando, com a versão correta da biblioteca. E é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado, até a próxima, valeu!